Natal é a minha vida, Natal é a minha grande paixão. Natal é a cidade que eu nasci, que eu escolhi para viver, é a cidade onde o meu filho vive e onde ele vai crescer e onde ele vai viver com a sua família no futuro. Natal é uma paixão, Natal é o grande amor que eu tenho, Natal representa para mim o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Você vai conhecer agora um pouco da história e do pensamento de Kleber Fernandes, um homem de fé e determinação. A infância. Eu nasci em Natal, em 1982, morei aqui no bairro de Morro Branco, na Rua da Saudade, na rua do Cemitério Parque de Nova Descoberta. Eu tive uma infância muito agradável, fiz muitas amizades no bairro, jogava futebol descalço na rua, tomava banho de chuva. O meu pai, seu Lorival, que veio do interior de Laranjeiras do Abdias, um distrito de São José do Mipibu, e minha mãe, Dona Socorro, uma dona de casa, que veio de São Tomé, também no interior do Rio Grande do Norte. E o que ele mais me dizia era que o único patrimônio que ele poderia me deixar era a educação. E ele me colocou numa escola de qualidade, fazia de todo o esforço para que eu estudasse numa das melhores escolas da cidade. A perda do pai, o amadurecimento precoce. A perda do meu pai, quando eu tinha apenas 15 anos de idade, foi para mim um momento marcante e o momento mais triste da minha vida. Ele era grande referência para mim. Então, isso fez com que eu tivesse uma necessidade de amadurecer muito mais cedo. Uma necessidade de ter uma percepção de mundo, de vida, de futuro, de uma forma muito precoce. A vida é dura, a vida nos exige posições firmes, nos exige escolhas que não podem nos deixar margem de erro. Então, isso foi um momento triste, mas que garantiu um amadurecimento para mim. Ser humilde, o ensinamento do pai. Acho que o maior ensinamento que meu pai me deixou foi a humildade. Alguém que vem de baixo, que vem do interior do estado, morar de favor no quintal de uma casa de um parente para estudar à luz de candeeiro e enfrentar a capital para tentar vencer na vida só com base sustentada em muita humildade. Então foi a humildade um dos maiores exemplos e um dos maiores pilares de sustentação da minha vida pessoal, de ensinamento que meu pai me deixou. O esporte, um elemento transformador. O esporte transformou a minha vida. O esporte me deu uma oportunidade de estudar. Como eu tinha uma bolsa de estudos na escola, devido ao esporte e com a obrigação de ter assiduidade nas aulas, de ter boas notas, e o meu professor de judô me cobrava isso, Queria ver o boletim, queria ver o meu resultado, queria ver a minha frequência e também a assiduidade nos treinos. E o esporte, para mim, foi uma abertura de oportunidades, transformou a minha vida e me agregou valores como a disciplina, como a ética, como o respeito à hierarquia, como o convívio em grupo, como os momentos de vitória, os momentos de derrota, de saber encarar as dificuldades e os obstáculos do dia a dia. Então o esporte para mim é, na verdade, uma ferramenta de transformação social. O esporte nos ensina a ganhar e a perder. Mas o esporte nos ensina que é através das derrotas, através dos obstáculos, que nós temos a capacidade de amadurecer, de nos superar e de buscar cada vez mais condições de nos fortalecer para enfrentar os desafios que a vida tem a nos oferecer. Um momento de crescimento humano. Depois que concluí os estudos, aos 18 anos de idade, eu fui servir o exército. Fui soldado, varri chão, lavei banheiro,
capinei mato, levei grito, aí foi muito importante para minha formação pessoal enquanto ser humano, porque nessa oportunidade eu agreguei valores à minha vida pessoal. Valores como a disciplina, valores como a ética, valores como a hombridade, o trabalho em equipe, a coletividade, a não deixar os seus companheiros para trás. Então tudo isso através desse período que eu tive de experiência no Exército, nas Forças Armadas, isso também agregou muito valor e muita experiência à minha vida pessoal. A vida pública exige preparo. Eu me formei em Administração de Empresas, um curso de 4 anos. Depois ingressei no curso de Direito, mais 5 anos na Faculdade de Direito. E depois mais 1 ano de especialização e pós-graduação em Direito do Consumidor. Tive a condição de ser aprovado na prova da OAB antes de concluir o curso de Direito, e durante todo esse período de vida acadêmica, de vida universitária, eu também me envolvi no movimento estudantil. Na escola, eu já fui diretor de esportes do Grêmio Estudantil, e na faculdade fui 2 vezes eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes, depois eleito presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Norte, que congregava todos os estudantes do ensino superior do estado do Rio Grande do Norte. Então foi uma experiência única, uma experiência ímpar na minha vida, porque ali foi uma grande escola para a minha vida pública. No movimento estudantil, foi onde eu fiz os meus primeiros discursos, foi onde eu ergui e empunhei as minhas primeiras bandeiras de luta, foi onde eu fiz as primeiras articulações. Tive uma vida pública antes de ser vereador, dedicada ao serviço público e a conhecer e me inteirar dos problemas da cidade. Eu trabalhei durante quase 4 anos na Superintendência Regional do Trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego. Eu tive a oportunidade de ser diretor-geral do PROCON de Natal por 2 vezes e tive a oportunidade de exercer o cargo de secretário-chefe do Gabinete Civil da Prefeitura de Natal por 2 vezes. Então, essa função me deu uma visão estratégica do que era a cidade do Natal, das suas potencialidades, dos seus principais problemas, das necessidades urgentes, das medidas que precisavam ser adotadas. E como secretário-chefe de gabinete do prefeito, por 2 oportunidades, eu tive a condição de amadurecer e de me qualificar para ser um bom vereador, para ser um bom representante do povo de Natal. O homem e o político. Quando você se propõe a entrar na vida pública, quando você se propõe a ser político, quando você se propõe, se dispõe a representar o povo, você passa a representar os conceitos, os sentimentos, os sonhos e os anseios de uma população, da coletividade. Você perde a sua autonomia enquanto ser humano e você passa a viver a vida pública. Não é a vida de Kleber, não é a vida que eu quero ter, não é a providência, a medida administrativa, política, legislativa que eu quero adotar, mas aquela que a população espera que eu faça. O casamento, uma nova família. Eu casei em 2011, tive o meu primeiro filho em 2016, Kleber Filho, que para mim representa tudo na minha vida, né? Foi o nascimento do meu filho, foi o momento mais emocionante, né? E hoje ele é a grande fonte de inspiração para mim, quando a gente se depara com esse momento que a nossa sociedade vive, né? Com esse mundo atual, tão cheio de desafios, tão cheio de dificuldades, e a gente vê no olhar daquela criança, no sorriso daquela criança, a esperança de dias melhores. Quando eu penso no meu filho, o futuro me assusta.
porque a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje o mundo é muito dinâmico. Até bem pouco tempo atrás, nunca imaginaríamos que hoje um simples aperto de mão, um abraço, pudesse ser algo que pusesse em risco a vida e a saúde das pessoas. Então, o futuro nos assusta, o futuro nos preocupa, o futuro nos deixa angustiado. Como é que vai ser a vida do meu filho amanhã? Então, isso faz com que nós façamos uma reflexão e faz com que a gente pare para pensar qual é o nosso papel hoje, qual é a nossa função hoje, como é que nós devemos agir para garantir o futuro de uma sociedade mais humanitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equânime, uma sociedade que pense mais no amor. Filho muito bom, irmão muito bom, graças a Deus. Ele, para mim, não posso dizer perfeito porque ninguém é perfeito, mas para mim é tudo, né? Nada como a comidinha da mamãe. O feijão da minha mãe era fantástico, né? Até hoje ela ainda faz o feijão e eu levo às vezes a marmitinha para casa, porque quando eu tenho saudade da comida dela, eu vou ali, esquento e como aquele feijãozinho da mãe, que é uma maravilha. Eu gosto de cozinhar. Foi olhando minha mãe fazendo as comidas no dia a dia, né? Isso fez com que eu aprendesse também, não como ela, né? Mas minimamente uns dotes culinários que hoje eu ainda aqui e acolá arrisco fazer uma comida diferente. Um homem de fé. Acredito em Deus e acredito que Deus é o nosso alicerce. A fé em Deus, para mim, é fundamental. Eu ouvi uma frase que eu levo comigo para toda a minha vida. Fé é assim: primeiro a gente põe o pé, depois Deus coloca o chão. Então, quando você acredita em Deus, quando você sabe que Deus está ali do seu lado, para lhe dar o suporte, para lhe encaminhar, para lhe proteger, para lhe iluminar, para lhe conduzir, você não tem medo de tomar decisões difíceis na vida. Você não tem medo de enfrentar os obstáculos. Você não tem medo de botar o pé sem saber se o chão está ali. Porque você sabe que Deus vai estar lá do seu lado, nos momentos mais difíceis. E sempre depois de uma reflexão, com base em muita fé, com base em muita confiança em Deus, eu tomo as decisões na certeza de que Deus está ali do meu lado para garantir que aquele resultado aconteça da forma como Ele espera.